Olá! Este é o Kaizen Base. Senhor Kai, o tema de hoje é sobre a atividade 5S, a definição do 5S e os seus objetivos. Produtividade, qualidade de produtos, segurança, a base para todos esses é o 5S. Neste módulo, vamos aprender a definição, o efeito e pontos importantes sobre o 5S. Então, vamos iniciar a aula. O que você acha deste chão de fábrica? Bem, aparentemente não está sendo executados os 5S. Em uma situação tão clara em que o 5S não está sendo executado, é óbvio que a eficiência do trabalho diminui, reduz a qualidade dos produtos, e podem surgir riscos na segurança. Sim, concordo. É necessário realizar Kaizen quanto antes. Vamos, primeiramente, realizar uma palestra para todos os funcionários sobre a definição e a necessidade de realizar o 5S. Por favor, poderia chamar todos os colaboradores na sala de palestra? Sim, tudo bem. Professor Kai, será que eu posso ser responsável pela palestra do 5S? Sim, mas é claro. Por favor. Boa tarde a todos, obrigada por reservar um tempo para participar desta palestra. Gostaria de explicar a todos sobre as definições do 5S e o motivo de executá-las. Vamos entender bem e mudar o chão de fábrica para uma condição melhor. Então, primeiramente, vamos conferir as definições do 5S. Os 5S são Seiri, classificar, Seiton, organizar, Seisou, limpeza, Seiketsu, padronizar, Shitsuki, disciplina, e foram tiradas da primeira letra das palavras em japonês. Vou explicar cada um desses. Seiri, ou seja, classificar, quer dizer, definir um critério para os objetos desnecessários e descartá-los. O ponto importante é definir o critério. Seiton, ou seja, organizar significa facilitar o uso do que é necessário, para qualquer um, no momento necessário. O ponto importante é para qualquer um. Seisou, ou seja, limpeza é manter limpo o ambiente de trabalho que já foi separado e organizado, e perceber anormalidades através de inspeções. O ponto importante é perceber. Seiketsu, ou seja, padronização é criar um sistema em que o Seiri, Seiton, Seisou possam ser continuamente mantidas e controladas, e conservar o ambiente de trabalho em boas condições a todo momento. O ponto importante é criar um sistema. Shitsuki, ou seja, disciplina é tornar um hábito 5S, criar uma cultura organizacional que desenvolva com autonomia e independência o 5S. O ponto importante é autonomia e independência. Como é possível entender pela explicação, a atividade 5S não são somente tarefas para embelezar o ambiente de trabalho. Não é simplesmente tornar bonito, mas são atividades que ajudam a estruturar sistemas e o desenvolvimento de pessoas. Farei um adendo à explicação. Nas empresas que lucram continuamente, ou seja, nas empresas com poucos desperdícios, quase sempre tem um ponto em comum. Elas têm como base do trabalho o 5S bem enraizado. Para uma empresa gerar lucro, é necessário ter uma base bastante sólida. Primeiramente, é importante ter as sequências das operações, ou regra das tarefas bem definidas. Além disso, é fundamental que seja um hábito da equipe seguir as regras. Também, é imprescindível que essas regras possam ser seguidas por todos, incluindo os novatos. Se tudo isso for seguido, possibilita resultados de alta qualidade em cada trabalho, gerando lucros para a empresa. Isso é, para gerar lucro, se torna extremamente necessário uma base bem forte, fundamentada nos 5S. Não é exagero dizer que a quantidade de lucro depende do quanto o 5S está sendo bem executado. Além disso, na atividade 5S, com o processo de eliminação dos desperdícios e perdas, os funcionários dividem o sentimento de satisfação, realização e confiança, e assim, promovendo uma boa cultura corporativa. Através da mudança de mentalidade baseada no 5S, vamos alcançar uma empresa forte, que lucra continuamente. Foi uma boa palestra de 5S.
A explicação ficou ótima. Pode ser pouco a pouco, mas vamos esperar que cada um dos funcionários possa se conscientizar sobre os conceitos da palestra. Sim, eu concordo. Mas tenho certeza que uma única palestra não é o suficiente para transmitir tudo o que gostaríamos, então seria interessante dar palestras continuamente para difundir o 5S? Acredito que seja uma ótima ideia. Então, que tipo de característica tem um ambiente de trabalho onde o 5S está bem consolidado? Bem, eu acho que primeiramente, que tenha ambiente de trabalho em que a limpeza está alcançando todos os pontos e tenha a percepção de que está padronizado. Não só nos pontos visíveis, mas se a limpeza é feita minimamente por todo o canto, posso sentir que o 5S está bem consolidado. É isso mesmo! Tem algum outro ponto além desses? Além disso, local onde qualquer um consegue identificar a condição do material em um relance. Não só uma pessoa específica consegue reparar, mas se qualquer um pode notar, é uma característica de um ambiente onde o 5S está sendo bem executado. Muito bem colocado. Se qualquer um pode notar, quer dizer que o controle visual está sendo bem executado. E quais os outros? Acho que podemos citar a situação onde existe um mecanismo para manter 5S de maneira natural. Executar o 5S voluntariamente é bom, porém não deve depender somente de uma pessoa. Acredito que, um ambiente de trabalho em que tenha uma estrutura para manter a sistemática do 5S, podemos considerar que o 5S está bem consolidado. Sim, esse também é um ótimo ponto de vista. Outros exemplos são, se os funcionários têm vigor e são animados, se todos os funcionários conseguem explicar a definição do 5S, e se frequentemente realizam eventos sobre o 5S, podemos considerar que a empresa tem um nível de 5S alto. Por outro lado, se um desses itens não está sendo executado, podemos considerar que tem possibilidades de realizar kaizens em relação à atividade 5S. A propósito, alguns cuidados que devemos ter em relação às atividades 5S? Sim, temos. Um exemplo é, não deixar a atividade 5S como uma mera formalidade, mas devemos torná-la atividades essenciais. Evidentemente, as atividades 5S meramente como uma formalidade, não há eliminação de desperdícios, e não pode gerar lucros à empresa. Entendo. Existe uma característica de uma área de trabalho em que a atividade 5S está somente como formalidade? Sim, no ambiente de trabalho onde a atividade 5S é feita como mera formalidade, são usadas as seguintes desculpas. Como 5S não é um kaizen que gera lucro, vamos realizar o mínimo para não ser cobrado. Se realizarmos o 5S perdemos tempo, então quando estamos atarefados vamos priorizar o trabalho. Se eu souber onde estão as coisas, é o suficiente. Não precisamos controlar mais que isso. Expressões desse tipo estão totalmente erradas. Em um ambiente de trabalho onde essas expressões são normais, há a possibilidade dos funcionários acreditarem que o 5S é meramente uma formalidade, ou que são atividades que estão obrigadas a realizar. A essência da atividade 5S é justamente a mudança de qualidade na maneira de utilizar os objetos ou as informações, através disso aumentar a segurança, qualidade e eficiência do trabalho. Não devemos considerar o 5S e o trabalho de forma separada. Devemos pensar que o 5S é uma parte do trabalho. Isso mesmo. Ótimo ponto de vista. Numa empresa onde entendem a essência da atividade 5S, e continuamente realizam, os funcionários estão motivados. E, isto leva ao aumento de lucro da empresa. O 5S faz parte do trabalho. Devemos entender bem, que ter o pensamento como estou atarefado vou priorizar o trabalho é um absurdo. Quero que todos entendam o real significado do 5S, para criar um ambiente de trabalho alegre e agradável. Progredindo com a atividade 5S, podemos criar um ambiente que seja fácil de desenvolver o trabalho, e como resultado, apoiar a criação de uma cultura de 5S que seja lucrativa. É verdade. Por acaso, você está bem empolgada. Tomou iniciativa e se responsabilizou para dar a palestra de 5S. Tem algum motivo?
Sim, na verdade, pretendo ser especialista em 5S. O 5S, como é uma atividade importante não só no chão de fábrica, mas também em escritório e todas as áreas de trabalho, gostaria de dominar bem, muito mais que todos. Não ficarei atrás nem do senhor. Isso é uma ótima determinação. Estou contando com você. Vamos então resumir a aula de hoje. O 5S é Seiri, classificar, Seiton, organizar, Seisou, limpeza, Seiketsu, padronizar, Shitsuki, disciplina, são os primeiros S retirados de cada palavra em japonês. Como característica de um ambiente de trabalho onde o 5S está bem consolidado, podemos listar ambiente de trabalho em que a limpeza está alcançando todos os pontos e tem a percepção de que está padronizado. Qualquer um consegue identificar a condição do material em um relance, e existe um mecanismo para manter 5S naturalmente. Além disso, na atividade 5S, com o processo de eliminação dos desperdícios e perdas, promove uma boa cultura corporativa. Para tanto, não podemos deixar a atividade 5S como uma mera formalidade, mas devemos torná-la atividades essenciais. Para uma empresa, o 5S é a base para uma empresa rentável. Em vez de desprezar, vamos dedicar para aplicá-los. A aula de hoje é até aqui. Vamos nos encontrar no próximo tema.